Eu sou o Luiz Arthur Pagani e eu vou fazer uma coisa muito prosaica hoje. Eu vou aplicar simplesmente um critério de observação de fatos efetivos, né? De realizações efetivas, de atos efetivamente que se realizam, usando basicamente a teoria do Austin, né? Tá certo? E eu vou usar isso para olhar para as fake news, né? O que a teoria do Austin pode oferecer para a gente olhar para as fake news? Então, vou primeiro me apresentar. Eu sou atualmente professor na UFPR desde 2002. Eu já dei aula na UEL, em Londrina, de 92 a 2002. E a minha formação é toda aqui na Unicamp. Eu fiz bacharelado em letras aqui, eu depois fiz mestrado e depois doutorado, tudo aqui. Eu botei as datas ali, eu não me envergonho disso, mas hoje seria motivo de vergonha, né? Eu levei 6 anos para fazer o mestrado. Mas na minha época, infelizmente, já não ganhava bolsa. Mas antes de mim, as pessoas faziam 10 anos de mestrado e ganhavam bolsa. Eu sinto uma inveja disso, por isso que eu não me envergonho, eu sinto uma inveja disso, miserável. O período era outro, né? Era muito menos gente que fazia pós-graduação, então tinha mais grana, por isso não tinha a pressão para distribuir a grana. Mas eu trabalho na área de semântica e sintaxe formal. Especificamente eu gosto muito de gramática categorial, que é uma coisa que junta as duas coisas, né? Eu tenho trabalhado agora com pragmática. Eu comecei a me interessar por pragmática por causa do Marcelo Dascal, por causa da teoria das controvérsias do Marcelo Dascal, que é uma coisa pouco estudada no Brasil, mas eu acho que pode oferecer bastante ferramentas para a gente estudar coisas que estão acontecendo. Ainda que a teoria do Dascal não seja especificamente uma teoria para lidar com qualquer fenômeno discursivo, o Dascal estuda especificamente as controvérsias científicas, mas ele tem ferramentas também que permitem a gente estudar esse tipo de coisa. E também eu me interessei por polêmica também, especificamente o livro da Ruth Amosim, em especial, me interessou bastante. Eu trabalho com linguística computacional também, com uma coisa chamada Prolog, e eu tenho me interessado pela área da epistemologia, e especificamente a epistemologia da linguística. A pergunta que eu me faço agora é o que a gente sabe quando a gente sabe linguística, né? Essa é a pergunta que eu tenho me feito ultimamente. Pode passar agora? Então vamos lá, vamos olhar o que são os atos de fala. Eu vou usar basicamente 2 autores. Eu mencionei já o Austin, mas eu vou usar o Searle também em alguns momentos. O citado explicitamente vai ser sempre o Austin, né? Mas o Searle vai estar por trás, porque o Searle ajuda a interpretar o Austin, né? E o Austin vai dizer, bom, todo ato linguístico é composto, todo ato de comunicação linguística, né? É composto por 3 atos simultâneos. Eu vou lembrar, é um ato, né? É uma coisa que se realiza fisicamente. Não é uma coisa que os linguistas costumam estudar, por exemplo, quando aprendem Saussure, que eles vão estudar a língua e não a fala. O ato é a fala, né? É a realização efetiva de um ato, né? O primeiro ato é o ato locucionário, né? Ou locutivo, também a gente diz locutivo, né? E aí em azul é a citação do próprio Austin, né? Esse ato de dizer algo, nesta acepção normal e completa, chamo de realização de um ato locucionário. Então observem que tem a palavra realização, né? Para reforçar essa ideia que é um ato, né? Alguma coisa que se atualiza, que vira efetivo no mundo, né? E é o estudo dos proferimentos desse tipo e alcance chamo de estudo de locuções ou unidades completas do discurso. Então esse é o ato locucionário, né? Pode passar para frente. O ato locucionário ele é composto por sua vez por 3 atos. O ato fonético, o azul é a citação do Austin, né? O ato fonético consiste simplesmente na emissão de certos ruídos, e aí o Austin é muito injusto com a gente linguista, ele não dá pistas muito boas. A princípio parece que qualquer ruído seria um ato fonético, né? Eu como linguista não fico muito confortável com essa definição, não acho que qualquer ruído seja um ruído relevante foneticamente, mas paciência, o Austin era filósofo, coitado, a gente tem que ter alguma condescendência com ele também, né? E é isso esse comentário que está ali relativo ao vermelho, né? O segundo ato, lembrando que essas coisas não são separadas, né? Essas coisas são uma amálgama, né? Essas coisas estão sempre juntas, né? O locutivo, o ilocutivo e o prelocutivo são juntos, né? São faces da mesma moeda, que nem o significante e o significado do Saussure. Da mesma maneira, o ato fonético e o ato fático e o outro ato, que é o rético, são subpartes do ato locucionário, né? O ato fático, segundo Austin, consiste no proferimento de certos vocábulos ou palavras, isto é, ruídos de determinado tipo, considerados pertencentes a um vocábulo e na medida em que a ele pertencem de conformidade com uma certa gramática e na medida em que a esta se conformam, né? Ou seja, para
o Austin, o ato fático envolve justamente a produção de algum ato linguístico dentro de alguma norma gramatical, né? Alguma coisa que regula a produção gramatical, né? Pode passar. E o ato rético, finalmente, consiste na realização do ato de utilizar tais vocábulos com sentido e referência mais ou menos definidas. O Austin está lidando na tradição fregiana, né, de sentido e referência, por isso que ele faz a menção ao sentido e à referência. Então o ato rético é o ato de produzir significados. Ele concebe isso fregianamente, né? Pode passar? Então o segundo ato, né, é o ato ilocucionário. Esse é de longe o ato que as pessoas mais estudam, essa é a parte mais estudada nessa área, tanto que normalmente as pessoas, quando falam em atos de fala, elas estão pensando em ato ilocucionário. Atrapalha um pouco quem costuma seguir mais de perto a tradição austiniana, mas por algum motivo que é compreensível, as pessoas encurtaram o caminho, quando falam em ato de fala, geralmente estão falando em ato ilocucionário, né? Aqui mesmo nesse congresso eu ouvi umas 2 vezes as pessoas falando em ato de fala, quando estavam falando especificamente de atos ilocucionários. Bom, diz o Austin lá, admitimos que podemos usar o significado também com referência à força ilocucionária. Suas palavras tiveram o significado de uma ordem, etc. Mas quero distinguir força de significado, no sentido em que significado equivale a sentido e referência, assim como se tornou essencial distinguir entre sentido e referência dentro do significado, né? Então, o Austin está separando uma coisa que é completamente fregiana também. Já no Frege já havia essa distinção entre a força expressiva e o significado que garante que essa força expressiva está sendo exercida, né? Tá certo? É importante para identificar o ato ilocucionário que ele é um efeito convencional e ele é não intencional. O ato ilocucionário decorre da convencionalidade da língua. A gente, óbvio, escolhe fazer, mas dado que a gente usou certas palavras, a gente não pode fugir do ato ilocucionário que a gente executa quando fala certas palavras. Pode passar. E finalmente o ato perlocucionário, que vai ser o ato que vai me interessar mais especificamente, porque é nele que eu vou localizar as fake news. Diz o Austin lá, dizer algo frequentemente ou até normalmente produzirá certos efeitos ou consequências sobre os sentimentos, pensamentos ou ações dos ouvintes, ou de quem está falando, ou de outras pessoas, né? Essa é uma primeira citação. A segunda citação é: isso pode ser feito com o propósito, intenção ou objetivo de produzir tais efeitos. Em tal caso, podemos dizer, então, pensando nisso, que o falante realizou um ato que pode ser descrito fazendo-se referência meramente oblíqua. Aí tem uma numeração aí que tem a ver com os exemplos que ele dá, né, CA ou CB, ou mesmo sem fazer referência alguma à realização do ato locucionário ou ilocucionário, né? Então, o Austin está tentando distinguir um terceiro nível de efeito comunicativo, mas já que eu explico melhor, só terminar a citação, né? Chamaremos a realização de um ato desse tipo de realização de um ato perlocucionário ou perlocução. Pode passar para mim, por favor? Os efeitos consequentes da perlocução são realmente resultados que não incluem efeitos convencionais, tais como, por exemplo, o fato de a pessoa que fala ficar comprometida a cumprir sua promessa. Isso corresponde ao ato locucionário, né? E, portanto, então, o ato perlocucionário não é um efeito convencional e não é intencional, né? E é intencional, né? O ato perlocucionário é uma coisa que depende da intenção do falante, né? E, portanto, é uma coisa que normalmente os linguistas tratam como essa linguística. Os linguistas que estão vinculados a essa tradição fregiana, austiniana, né? Passa para frente, por favor. Esse é o exemplo que o próprio Austin dá. Eu vou pular, porque meu tempo está pequeno. Eu vou passar mais para frente para falar dos exemplos, os exemplos mais simples, que eu acho mais fácil de entender. Então, por exemplo, quando um falante profere: você pode me passar o sal numa mesa, numa refeição, né? Aquilo lá que está entre aspas é o ato locucionário. O ato locucionário é aquele que está entre aspas. O ato ilocucionário é que o falante está dizendo que ele quer saber da capacidade do seu interlocutor de executar uma ação, né? Ele fez uma pergunta sobre a capacidade do interlocutor de executar aquela ação, né? Mas, na verdade, nessa pergunta, quando é feita nesse contexto, ela é uma solicitação de que se receba o sal, né? Certo? Então, a gente tem, nesse exemplo, claramente os 3 atos
bastante claramente separados, né? Mas o falante pode dizer, combinar o ato ilocucionário e hiperlocucionário diretamente, dizendo me passe o sal, e é isso que ele disse como ato ilocucionário, isso que é o ato hiperlocucionário. Então, nem sempre o ato ilocucionário e hiperlocucionário precisam ser distinguidos necessariamente. Muitas vezes os exemplos são daquele tipo primeiro e não desse último. Já estou terminando, passa para frente que eu vou só... não, pode passar, que aí são a definição de fake news. Eu só vou, só para terminar, pode passar. Aí eu vou passar rapidamente, eu só vou dizer, nas fake news o ato ilocucionário é igual a qualquer ato linguístico, qualquer proferimento linguístico, não tem nenhuma diferença. Passa para frente. O ato ilocucionário também é completamente igual, tá certo? É exatamente igual. Aonde o ato linguístico vai ser diferente, pode passar para frente, por favor? Na fake news é no ato perlocucionário, tá certo? É na intenção de produzir certo efeito, diferente daquilo que ele está dizendo efetivamente, é que se constitui o ato perlocucionário, que interessa a identificação da fake news, usando essa teoria do Oslo, tá certo? Eu vou terminar aqui porque cruza o disco final.